Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês trazendo conhecimento para o seu desenvolvimento, para você crescer na sua carreira, para você se alavancar como líder. E como vocês sabem, o objetivo desses vídeos é ir direto ao ponto, trazer minhas opiniões, minhas reflexões. E dessa vez eu separei um tema que está super polêmico nesse momento, que é: as empresas vão agora fazer com que todo mundo trabalhe de casa. Agora o futuro é o home office. Não vão existir mais escritórios, ninguém vai mais trabalhar junto, a gente vai ter que se acostumar com videoconferências aí durante o dia inteiro. Tá preparado? Vamos lá? Então o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para todos vocês é que o que a gente está vivendo nas empresas não é uma migração de home office. O que a gente está vivendo é um momento de pandemia onde as pessoas foram colocadas para trabalharem de casa, onde os filhos não podem ir para a escola, onde você deveria manter-se isolado, onde você não pode talvez ter boa parte dos hobbies que você tinha, você está isolado da sua família e dos seus amigos. Então vamos separar. Uma coisa é home office, outra coisa é pandemia. Então isso inclusive fica a dica para quem está assustado, home office é muito ruim, calma. Home office não é tão ruim como você está vivendo. Talvez quando as crianças voltarem para a escola, você ter a vida normal e daí sim só trabalhar de casa seja menos pesado como está sendo para algumas pessoas. Então acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo, antes da gente falar de futuro, de olhar de tendências e trazer exemplos de outras empresas que estão trabalhando de home office, eu queria já trazer uma provocação. A maior parte das empresas, quando vai buscar melhores práticas, fazer o benchmark, como é chamado no mercado, essas empresas elas avaliam as ações, mas não avaliam o contexto. As empresas são diferentes, atuam em setores diferentes, as pessoas muitas vezes têm tarefas muito diferentes, as pessoas têm um nível de maturidade em cada empresa do ponto de vista de gestão e de cultura diferente. Então é por isso que você vê muito benchmark que dá errado. Não adianta você copiar uma estratégia do Google e do Facebook que do ponto de vista cultural, do perfil das pessoas, for muito diferente. Você vai precisar fazer uma adaptação. Um Ctrl+C e um Ctrl+V possivelmente vai dar errado. E essa é um pouco da provocação que eu quero trazer aqui nessa análise, que eu nem comecei ainda, então segura a onda aí que eu vou trazer os pontos aqui do que eu acho, para evitar que você aí dentro da sua empresa eventualmente cometa erros. E isso também traz uma provocação que eu gosto de fazer no que é chamado na maior parte das empresas de problema cultural. Eu tenho uma grande ressalva em relação a essa classificação de problema cultural, que infelizmente, problema cultural existe e é importante ser tratado, mas infelizmente as pessoas têm colocado o nome de problema cultural aonde não tem nada de cultura. É que na verdade as pessoas não sabem a resposta e aí colocam o nome de problema cultural. Por exemplo, muito se fala que no Brasil, os brasileiros preferem tomar cerveja gelada, isso é cultural. Não, gente, não tem nada de cultura aqui. O que acontece é que no Brasil, a maior parte das cervejas que nós temos é ruim e se não gelar pra caramba, não dá para tomar. Não tem nada de cultura. Ou se não, o brasileiro gosta de café forte, isso é cultural. Não, gente, não tem nada de cultura. A maior parte do nosso café de qualidade é exportado e o que fica aqui no Brasil, se não torrar pra caramba, não dá para tomar. Não tem nada de cultura. Então o que acontece é que muitas empresas estão cheias de dança da chuva, que alguém em determinado momento fez uma correlação de uma ação com o resultado e as pessoas continuam dançando esperando que chova. E o pior é que às vezes quem inventou a dança da chuva já saiu da empresa faz uns 3 anos e as pessoas continuam dançando. Então vamos lá, vamos direto para a nossa análise agora. Então o primeiro deles, eu queria trazer uma reflexão que eu vi num artigo do Mariano Andrade, que eu gostei muito, que ele trazia uma referência do que aconteceu na Coca-Cola. Em 1985, eles muito preocupados se estavam no caminho certo, viram a Pepsi fazendo um monte de testes cegos para avaliar qual refrigerante era melhor, qual refrigerante as pessoas preferiam. E aí o que acontece? A Pepsi ganhou na maior parte desses testes cegos. E aí a Pepsi naquele momento era mais doce, tinha mais açúcar. E aí com isso a Coca-Cola fez um movimento de lançar a New Coke, a nova Coca-Cola, que era mais açucarada. E foi um fracasso. Definitivamente foi uma decisão muito errada, eles tiveram inclusive que depois já em menos de 10 anos tiraram o produto porque viram que realmente foi uma furada e não dava para investir nisso.
E aí no livro do Malcolm Gladwell, ele traz a análise que o que aconteceu naquela época, quando você dá um teste para uma pessoa tomar somente um pouquinho e coloca mais açúcar, como é somente um teste, o açúcar chama mais atenção. Então, com isso, por isso que você escolhe aquele determinado copo de refrigerante. Agora, quando você olha para um consumo no médio e longo prazo, tomando maior volume, aquilo era muito açucarado, você prefere outro formato. E essa talvez seja a reflexão que a gente tem que fazer. Será que esse home office não é a nova Coca-Cola? Todo mundo está dizendo que o futuro é esse porque no início veio com um pouquinho mais de açúcar, mas no médio e longo prazo é difícil de digerir. Isso se dá também por um outro ponto, que dá para a gente trazer uma referência da biografia do Steve Jobs, que quando foi construído a nova sede da Apple, que é gigantesca, ele queria que só houvesse um banheiro ali, óbvio, um masculino e um feminino, mas que fosse um grupo único de banheiros em determinado lugar para que as pessoas saíssem da onde elas trabalham e se encontrassem no caminho do banheiro ou na volta, dentro dessa dinâmica, mas fosse um ponto onde as pessoas pudessem eventualmente se encontrar. No final das contas não deu muito certo, convenceram ele a ter 2 banheiros, um em cada ponta, porque o lugar era muito grande, mas o grande ponto é, o Steve Jobs, muito visionário, ele sabia da importância da interação das pessoas. E o que acontece agora com a pandemia é que a gente está tirando justamente essa possibilidade da gente interagir com as pessoas de maneira informal, de maneira por esbarrar nas pessoas ao acaso. E isso faz com que a gente perca muita oportunidade de interação. Quem já não resolveu um problema indo lá buscar água, ou voltando do banheiro, ou voltando do almoço, hoje tudo que a gente faz tem que marcar uma call, tudo que a gente faz tem que marcar uma videoconferência, as coisas mais simples viraram um compromisso na agenda. E isso é muito ruim, porque as pessoas trabalham lá, entram no seu casulo, né? Às 8, 9 da manhã, vão até 7 da noite, uma reunião atrás da outra, trazendo muita coisa operacional, processual, coisas que eram resolvidas muito rapidamente e por trabalhar numa quantidade de horas muito extensa, todo mundo está se achando muito produtivo. E também se achando muito produtivo porque no final do dia, quando você tira a vida pessoal das pessoas, tira o que as pessoas praticavam de hobby, é natural que as pessoas tenham mais tempo para dedicar para o trabalho. Então, particularmente, eu não acredito que o futuro seja o extremo do home office. O que eu acredito é que existe uma discussão importante para entender o que efetivamente o ser humano é mais produtivo trabalhando sozinho e o que efetivamente o ser humano é mais produtivo trabalhando em grupo. Então, se você pega um programador, quando ele está ali concentrado, é uma atividade onde ele faz sozinho, então definitivamente ele trabalha de casa, não é um problema. Agora que você fala de uma reunião estratégica, uma reunião de brainstorming, as pessoas resolvendo os problemas, criando soluções para clientes ou resolvendo o dia a dia, normalmente a interação ela é muito mais efetiva, ela é muito mais eficiente para você tirar resultados para quando você tenha que interagir com as áreas. E existe um outro aspecto que a gente sabe que o mundo hoje caminha cada vez mais para um modelo colaborativo. E só dá para a gente falar de colaboração quando você tem relação de confiança, quando você tem conexão. Então tem um desafio muito grande, pelo menos na nossa geração que foi criada no modelo real, talvez as novas gerações sejam criadas já achando o virtual mais comum, mas a nossa geração é uma geração que precisa do contato humano. Então, efetivamente, as pessoas para extraírem o melhor, essas conexões faz com que também tenha uma diferença muito importante. E para completar, existe o último aspecto que quando a gente está num ambiente onde a gente se relaciona presencialmente, a gente tende a desenvolver mais habilidades. Quando você está numa reunião presencial, você consegue avaliar por completo o body language, como cada pessoa está reagindo com o corpo, como cada pessoa está olhando uma para outra, como que as coisas estão indo. Então, até do ponto de vista social, a forma como o seu cérebro é desenvolvido e o quanto isso pode influenciar para os resultados, faz toda a diferença nessa leitura
do ambiente. Então, particularmente, eu acredito que o futuro seja a gente entender aonde a gente é mais eficiente em casa, aonde a gente é mais eficiente trabalhando em grupo, e as empresas vão ter que ser muito hábeis em entender como extrair o melhor dado cada situação que a gente tenha. E se você gostou desse vídeo, deixa já a sua curtida, deixa aqui a sua assinatura, assina o canal para você acompanhar. Eu vou adorar ouvir você, me manda o seu comentário, seja aqui no vídeo do YouTube ou um direct na minha conta do Instagram, @rickbazaglia, com dicas também de quais outros temas que você gostaria que eu gravasse. Te espero ali no próximo vídeo. Um grande abraço.